e a chance de trabalhar com os meus colegas, ah, leitores, minhas colegas, Fernanda, leitora da Universidade de Buenos Aires, meu querido colega Caio, leitor da Universidade Agostinho Neto em Angola, a Rafaela, que deve estar entrando por aí. Nós estivemos assim durante. A Rafaela, quando entrar, não sei se. Bom, a Rafaela está no Peru, leitora no Peru. Eu confesso, Fernanda, que eu não vou dizer o nome da universidade, porque vai ser assim. Se você quiser falar em espanhol, em castelhano, espanhol, não sei, fica à vontade. Bom, é um prazer estar com eles e nós organizamos isso tudo, esses eventos, esses encontros de literatura dos Palop juntos. E mais do que isso, pensamos em nomes, em pessoas, em autores e autoras que ainda não tenham conseguido alguma visibilidade maior em termos de edição de suas obras. Então, é um imenso prazer hoje para mim conhecer também o nosso escritor, que é o Gociante Patissa, porque fiquei no gostinho da leitura de um conto, querendo mais. E, de repente, nós conseguimos aqui, né, nesse momento também, aproveitar que o Gociante está entrando no Brasil, entrando também na América Latina, por meio dos leitorados na Argentina e no Peru, fazer um apelo mesmo para que a gente tenha mais mais formas de divulgar as obras desses autores que são tão caros para nós, com os quais a gente passa a conviver, parece que são os nossos amigos depois, né? Pessoas que vivem no nosso imaginário também, porque os escritores, os artistas têm essa beleza, né? Eles não só apenas convivem conosco num contexto assim físico, mas também habitam o nosso imaginário. É, enfim, é um imenso prazer. Cada dia que temos uma literatura nova, o mundo também ganha mais um pouco. E que bom que chega ali, nos espaços latinos. Nós, brasileiros, chamamos da América Latina e ficamos muito felizes. Gostaria de apresentar o nosso escritor de hoje, o Gociante Patissa. Veio pelas mãos do nosso querido colega, o leitor em Angola, Caio Carmona. Obrigada, Caio. A gente está muito feliz de ter recebido o Gociante Patissa. Eu muito feliz por ter lido o conto dele também. Foi lindo. O Gociante Patissa é um jornalista angolano. Também se licenciou em linguística e inglês. É, Aí vocês me dão uns nomes que eu não consigo falar, né, gente? Mas vamos tentar. Pela Universidade Cachavala-Buila, ok? Obrigada. É bom sempre aprender, né? E é membro efetivo da União dos Escritores Angolanos. Também integra o conselho editorial da Gazeta Lavra e Oficina, veículo tradicional da União dos Escritores Angolanos de Artes e Letras e Análise, sendo o editor-chefe da terceira temporada. O Gociante Batista também foi colaborador do Jornal da Cultura, veículo angolano de artes e letras, da Edições Novembro, e também foi distinguido com o Prêmio Provincial de Benguela, Cultura e Artes, em 2012, na categoria de Investigação em Ciências Sociais e Humanas. Tem livros de contos publicados em Angola, no Brasil e em Portugal, e está representado, perdão, em diversas antologias de poesia e conto. Participou em eventos literários internacionais, como escritor e linguista em Israel, Alemanha e Brasil. Então, você já tem uma relação lá com o Brasil. Também quero agradecer a... Ok? A minha filha emocionou aqui. Gostaria de agradecer também ao Gociante Patissa por ter cedido o conto para leitura, para esse clube de leitura. Muito obrigada. É, de fato, muito importante que a gente compreenda a importância da literatura como algo que consiga acessar mais e mais escritores. Não é muito fácil, mas felizmente a gente tem feito um juntamão, como se diz aqui em Cabo Verde, que tem dado certo e nós temos
juntado gente muito bonita para compor esse quadro com a gente. Muito bem. Para quem está à tarde, boa tarde. Para quem está começando a noitinha, como aqui, boa noite. E bom início de noite. E boa noite para os do lado de lá, mais para longe de mim aqui. Né, Caio? Já são 20 horas, negociante também. Passo a palavra para vocês, para que a gente possa conversar um bocadinho. Olá, Flor. Eu Não disse que estou ia fazendo. aparecer Estou aqui. meu papagaiozinho. Tchau, Eu querida. queria, né, assim, dar as boas-vindas também a todos, a todas e a todos, e agradecer ao Gociante Patrícia, né, eu o convidei, e nessa relação mesmo, né, de apresentar a vocês a literatura angolana, né, então estamos iniciando hoje esse ciclo de do Clube de Leituras, né, dos Palop, e iniciamos muito bem com o Gociante Patissa. Eu acho que todos estão querendo ouvir a voz do Gociante Patissa, né? E um Uhum. pouco para a gente para ele contar um pouco, inclusive, se apresentar melhor, né, para a gente, contar um pouco dessa relação com o Brasil, se como é que é, com a América Latina, se tem, e como é que é essa trajetória literária. Patissa, seu microfone tá isso. Sim, estava aqui a lutar com a tecnologia. Boa tarde a todos e todas. Caio, Fernanda, Fátima, Vidal, Gustavo, a Marta, a Dina, a Nadusca mais uma vez, a Simone, Edna e pronto, mais um companheiro ou companheira que se identifica apenas pelo número. É muito gosto estar aqui nesta sessão, de extrema importância, e quero agradecer muito o trabalho de todos vocês. A diplomacia cultural, na realidade, é algo que nos merece muito respeito, e principalmente quando faz por merecer, como é agora, essa questão de estender pontes. Somos países que falam a mesma língua, entretanto, muito afastados em termos de circulação das nossas literaturas, tirando aqueles os clássicos ou aqueles escritores que tiveram, de alguma forma, a oportunidade ou a sorte de estar associados a editoras bem conceituadas, e então é isto. Eu, bom, para além daquilo que já disse, não sei se tenho muito mais a acrescentar, sou angolano, nós em Angola temos muito essa questão de associar a região, não é, mais específica. Então venho de Benguela, sou do interior de Benguela. A minha relação com a escrita vem da oralidade, porque eu cresci não digo, nasci no meio rural, onde vivia até os 7 anos, e aquele meio era quero acreditar que ainda seja, mas acho que já não será tanto, mas era muito rico em termos de oralidade. Como não havia acesso à televisão, pronto, a comunicação social de um modo geral, então esse espaço era preenchido com o convívio. Após o jantar, era normal as famílias ou a vizinhança se reunir, e então havia esse exercício da contação de história. De modo que as minhas referências são um bocadinho assim, e tenho depois essa dupla vivência entre a cidade e o campo, porque eu venho depois para a cidade por causa do conflito armado que se registrava. E a casa continua a ser esse vetor da oralidade. Quanto à minha relação com o Brasil, eu estive no Brasil 3 vezes a trabalho, sendo que a maior de todas foi em 2018, a convite da Fundação Pedro Calmon, da Distrita Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, ali com a nossa irmã Aranif Santana, creio não estar a errar, e Zulu Araújo, aquela equipa toda, Nana e Nana, e agora vou perdendo alguns nomes. Então, a Flipelo, a festa literária do Pelourinho, é organizada pela Fundação Casa Museu Jorge Amado. Havia lá uma mesa com os pés na África,
moderada mesmo pelo Zulu Araújo, e participou um escritor, autor brasileiro, agora já me escapa também o nome, mas que faz muita pesquisa sobre a água. Então, das vezes que estive no Brasil, esta me parece ter sido a experiência mais marcante de todas, pelo acolhimento, pelo intercâmbio e por toda a experiência que me proporcionaram. Publiquei no Brasil em 2016. Scoundrel days. Viva a canção! Hello, Father. Vou desligar o microfone. Eu How are publiquei. you? Desligado. Então, acho que é tudo. Pois, eu publiquei no Brasil em 2016 a minha poesia reunida até então, sob o título Almas de Porcelana. Saiu pela editora Penalux, situada em Guaratinguetá, São Paulo. Mas, pronto, enfim, é uma tiragem, se calhar, a dimensão da minha pena, muito reduzida, creio eu. No ano seguinte, tiramos também pela Penalux O Homem que Plantava Aves. Então tem sido essas duas edições, mas acredito eu que a tiragem não deve ter sido grande coisa, de modo que agradeço a oportunidade, mas fica sempre, sabe, sempre a pouco. Passe a ingratidão. Bom, para o primeiro lançamento, estas são as primeiras palavras e muito obrigado mais uma vez pela atenção. Patrícia, bom, já que você tocou no assunto, primeiro eu queria agradecer muito a sua participação aqui, a Dina também, que está aqui com a gente, a nossa Ai, gente, convidada da desculpa, próxima eu já ia semana. falar isso. Pois Eu já é, ia falar que eu preciso dar um beijo na Dina. e desculpa por eu ter te silenciado, Dina. Mas, e a todos os nossos participantes, assim, a gente tem aqui vários convidados, né? Vários participantes inscritos, brasileiros, peruanos, argentinos, de várias partes desses países. Eu acredito que temos de outros também que ainda não se identificaram. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. É uma forma, eu acho, que da gente suprir um pouco essas necessidades, como você estava falando, né? Ficou um gostinho de quero mais, assim, eu entendi pela sua fala, essa questão do convite, né, da editora Penalux no Brasil. Foi apenas uma obra editada, que inclusive saiu antes o Homem eu acho que saiu a editora Acácias em 2018 em Angola, né? Na verdade, esse livro ele foi editado primeiro no Brasil e depois é que foi editado em Angola, né? E aí eu vi uma entrevista sua em que você falava que, na verdade, uma janela que se abre para dentro, o fato de ter, assim, de como dele ter sido editado só depois. Eu queria que você comentasse, assim, brevemente como é que você sentiu a recepção do livro, de ter sido editado primeiramente no Brasil e depois, só o quê? Um ou 2 anos depois é que ele foi editado em Angola? Assim, então, eu queria só que você comentasse um pouquinho. Ou seja, o facto de ter sido descoberto pela editora Penalux, da qual nunca tinha ouvido falar, é uma espécie de premiação. É um daqueles, tem uma dimensão simbólica muito grande, porque apesar de eu dominar algumas técnicas de comunicação, o comum é o escritor ir bater a porta de editora. O caminho inverso será a editora localizar, a dizer que tem referência e que quer publicar, se há alguma coisinha, se há algum material que a pessoa queira submeter. Isso é bastante estimulante, ainda mais quando estamos em Angola, numa realidade em que o livro desaparece na sessão de, como é que se diz, lançamento e autógrafo. Portanto, eu, na realidade, em 2015, fiz um discurso, não retiraria nenhuma palavra, embora o que eu afirmei não foi praticável, que era deixar de publicar. Não deixar de escrever, porque isto é impossível, é uma coisa que brota, a pessoa escreve sempre, não é um ato, não é um ato voluntário, aquilo flui. Portanto, não é ou seja, não é um ato deliberado, agora quero escrever, não. A escrita surge, a pessoa, pronto, dá forma. Então, eu estava já um pouco incomodado com essa coisa de escrever, ou seja,
qual é, digamos, o sentido de escrever se depois o livro não circula? Então, achava que por esta lógica, depois, porque para mim literatura, alguém um dia disse, e eu concordo, que literatura não é estar na televisão, estar na imprensa só, literatura tem a ver com radiografar a humanidade, é sobre as pessoas. Então, em 2015, quando lancei o meu livro de crônicas, O Apito que Não Se Ouviu, fiz essas declarações públicas, que pá, esta obra espero seja a última do ponto de vista de publicar. Se for para publicar nestas condições em que o livro é lançado, depois fica encaixotado, não circula, não se distribui. No ano seguinte, precisamente, o rumo da literatura obrigou-me a engolir as minhas palavras, quando surge o e-mail da editora Penalux a dizer que queria me publicar. Então, isso trouxe uma espécie de um novo alento. Então, na ocasião, pedi se eu podia, o que eu tinha para já era minha poesia, dos livros que já publiquei, e mais alguns textos que andavam dispersos em coletâneas e inéditos. Eles abriram-se, submeti, concordaram e tiramos Almas de Porcelana. E em 2016, estava eu a caminho da Feira do Livro de Frankfurt, representar a União dos Escritores Angolanos. Voltei a receber o desafio da editora Penalux, se nessa altura para um desafio novo em prosa. Tinha duas possibilidades, ou romance ou conto. Naquela altura, a minha intuição empurrou-me para o conto. Primeiro porque, como costumo dizer, eu nasci deitado num conto. Portanto, o conto é uma coisa que me flui. Portanto, as minhas referências são do conto. Então, achei por bem ir num gênero em que me sinto mais confiante do que, pronto, porque achava que o desafio era muito grande, estava a me dirigir a um público que não me conhecia e tudo mais. Então, foi assim que surge. Um dia um escritor me disse que não, nós não devemos escrever sobre encomenda. Uma boa parte desses contos não existia antes do convite da Penalux. Não existia. Esse livro surge, de alguma forma, como desafio. Portanto, ali uma mistura. Há contos mais contos, há contos mais crônica literária, porque também sou cronista a tempo integral. Foi assim que surge esse livro. Esse livro surge, para mim, com significação dupla. Primeiro, por ser mais uma vez uma editora estrangeira a dizer que acredita no meu trabalho e na realidade quer dar a oportunidade de publicar para uma realidade que desconhece mais ou menos nossos meandros. E depois porque foi escrever o quê? Daqui a 6 meses, vamos lá ver se sai alguma coisa de jeito. Foi assim que esse livro surgiu. De tal modo que depois me sentia também em dívida com a sociedade que serviu de substrato para a produção dos textos. Quer dizer, o livro é sobre Angola, por angolano, e só está no Brasil. Então foi depois esta romaria para conseguir uma editora que apostasse na edição angolana. Eu penso que, por favor, vão me cortando, às vezes me estendo e acabarei por consumir o tempo todo. Não, tá ótimo. Eu só queria completar, assim, dizer que o que a Nadusca, na verdade, comentou, assim, a gente só teve acesso a um conto Há um e conto, a um pois. conto só o homem que Plantava árvore. plantava aves. Sim, E sim. deu vontade de ler o livro todo e deu muita vontade de conhecer Angola. Porque, assim, a Obrigado. gente já conhece, tem histórias maravilhosas que o Caio nos conta, né? De todos os escritores, toda a história local, contexto. Então, deu mais vontade ainda, assim. Eu espero que um dia a gente possa. Mas, por enquanto, a gente vai fazendo isso através dos nossos convidados aqui, do seu conto principalmente, né? O nosso convidado de hoje. Obrigado. Assim, gente, eu abri de novo meu microfone. Vamos ter, assim, umas intervenções de Dona Flora. Não tem jeito, ela tá assim, tagarela. Mas, enfim, não sei se eu estou me adiantando, mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho das nossas impressões sobre esse conto lindo que é O Homem que Plantava Aves. E se todos concordarem, podemos falar um bocadinho ou ouvir o próprio Patrícia comentar alguma coisa sobre esse conto que ele dedica, né, um avô paterno. Sim, sim. Hum,
Bom, a filha, gente, me perdoe, tá aqui falando. Fernanda, quando estiver falando muito, eu não abrir o microfone, a gente faz assim, você fica atenta, porque significa que tem aqui falação de pequenos. Então, para mim, quero dizer que foi um prazer imenso ler o seu texto, fiquei muito feliz, adorei as expressões que aparecem aqui em outras línguas nacionais, eu fico morrendo de curiosidade, querendo aprender cada vez mais um pouco as línguas do continente, e, enfim, eu não queria dar fazer nenhuma fala, assim, antes de ouvir todo mundo um bocadinho, e ouvir a gente começar mesmo a conversar um bocado sobre esse conto e que foi para mim foi muito especial. E, repito, deu um gostinho de quem quer ler um pouco mais. Fernando, não sei se seria o caso da gente agora abrir microfones e as pessoas poderem também falar um pouco. Ou se vocês querem, Rafa, não sei se conseguiu entrar, conseguiu? Comentar um pouco falar um pouco sobre o conto, enfim. Esse é um espaço livre e você não está sendo gravado, não é a partir de agora.